Salve, salve, concurseiros e estudiosos de plantão. Vamos corrigir aqui as questões da prova da Polícia Rodoviária Federal que aconteceu hoje, dia 9. São questões das minhas matérias, claro, então direito administrativo, direito constitucional e as legislações específicas da Polícia Rodoviária Federal. Foram 5 questões de direito administrativo, 5 questões de direito constitucional e apenas 2 questões sobre legislações específicas da Polícia Rodoviária Federal. Então, bem objetivo, sem delongas, até porque você fez essa prova, pressuponho que você conhece o conteúdo, só quer tirar algumas dúvidas ali em relação à qualidade da sua resposta. Então, vem comigo que não tem como errar o que a gente vai falar aqui e você vai conseguir entender perfeitamente como foi a sua dinâmica de prova, tá bom? Então, na tela, lembre-se, aqui a gente está falando de um gabarito preliminar, né? É um gabarito preliminar, porque a banca ela ainda tem que emitir o gabarito definitivo, tá? Isso deve sair amanhã, depois de amanhã, você já vai ter o gabarito definitivo. E a gente já começa aqui com a nossa principal matéria, direito administrativo. Ela lançou uma assertiva bem interessante, vem aqui comigo, ó. Uma assertiva bem interessante de direito administrativo, trouxe um caso envolvendo a legislação de licitações e contratos, e botou 5 assertivas sobre especificidades desse caso concreto, que não eram sobre licitações. Um só foi sobre licitação, os demais não eram. Mas isso é bem interessante para você ver como é a importância dessas legislações pertinentes a compras públicas, a contratações públicas. Então, vamos na tela aqui novamente, vamos ler aqui, ó. Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no mercado. Já colocaria isso aqui, ó, reconhecida especialização no mercado, porque isso é importante, ó. Para a prestação de serviço de treinamento de pessoal de natureza singular. Natureza singular. Já sei que é alguma possibilidade de aparecer uma questão sobre inexigibilidade, já sabe disso, né? Aos seus servidores. Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma cláusula, né, uma das cláusulas contratuais. A administração pública, então, aplicou multa, aplicação de multa, tá? Por inexecução parcial do acordado, inexecução do contrato, né? Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de segurança no Poder Judiciário em face do ato da administração, do ato administrativo que ia aplicar a penalidade sem prévia oitiva, Aplicou uma penalidade administrativa, importante, uma penalidade de natureza administrativa, mas não obedeceu à ampla defesa contraditória que também precisa ter na esfera administrativa, não é só na esfera judicial. Então, assim, é um caso bem tranquilo, mas você viu que tem bastante informação bacana e dá para trabalhar uma aula inteira sobre isso aqui. É bem legal, um texto hipotético, né, um caso hipotético que traz várias situações que a gente pode extrair daqui dentro do conhecimento. Mas vamos às assertivas, tá? Especificamente sobre esse texto. Ela faz 5 perguntas sobre esse texto. Perguntas não, afirmações do qual você tem que julgar entre verdadeiro ou falso. Vamos lá. A impetração de mandado de segurança configura controle judicial de mérito administrativo. Olha os erros aqui, ó, tá errado, tá? Vamos botar aqui até de vermelhinho. Isso aqui tá errado, tá? Controle judicial, quando você vê isso aqui, ó, controle judicial e mérito administrativo, os dois não batem, né? Porque o Poder Judiciário não faz controle de mérito. O Poder Judiciário faz controle de legalidade, tá? Faz controle de legalidade sobre o ato administrativo, tá? Se ele é lícito ou ilícito, ele não faz esse controle de mérito. Então essa questão eu julgo que foi muito simples, muito fácil, tá? Foi de graça para você que estava estudando, claro, né? Para quem não sabe, foi foda, mas vamos lá. Órgão público é ente descentralizado. Eu até arrepio aqui na hora que eu li isso, ó. Órgão público é descentralizado. Órgão é desconcentrado, não descentralizado. Então, ó, é desconcentração administrativa, tá? Da administração pública indireta, tanto a direta quanto a indireta tem a desconcentração, é só um quesito de organização, né, que possui personalidade jurídica. Possui personalidade é meu ovo, porra nenhuma, tá? Não possui personalidade jurídica de direito público, não possui personalidade própria, então o item também está errado. Muito fácil as questões de direito administrativo, tá? A aplicação da multa em questão decorre do poder administrativo disciplinar. Opa, a questão está certa.
Muita gente deve ter dúvida em relação a isso aqui, achando que faz parte do poder de polícia. Não, não. A diferença entre o poder de polícia e o poder disciplinar no que tange a aplicação de multa é da seguinte forma. O poder de polícia ele é geral para toda a sociedade, né, que não tenha vínculo jurídico direto ou precário com a administração pública. Eu tenho um contrato com uma empresa, eu, serviço público, contratei uma empresa para prestar um determinado serviço. Gerei um vínculo, gerei um contrato, gerei um vínculo jurídico. Precário? Precário. Mas gerei o vínculo. Se essa empresa cagar no pau, se essa empresa fizer merda, eu posso puni-la? Posso, e está previsto na própria lei de licitações e contratos e no próprio contrato firmado por ela, com ela. Então eu vou aplicar uma multa para ela. Posso aplicar? Posso aplicar, garantida a ampla defesa e contraditória daqueles indivíduos envolvidos, obviamente. Contudo, a multa eu posso aplicar. Então, isso faz parte do poder disciplinar. Lembre-se, tem vínculo jurídico com a administração, poder disciplinar. Tranquilo? Show de bola. O item está certo. Ó. O item está fantasticamente certo. Próximo item. Essa situação caracteriza contratação direta por dispensa de licitação. Contratação direta, até, mas dispensa de licitação não, né? Vou botar de vermelho. Dispensa não, é um caso de inexigibilidade. Inexigibilidade. Ó, eu até marquei no texto, vem aqui, ó. Eu até marquei, olha, reconhecido especialização no mercado e de natureza singular. É um dos 3 casos de inexigibilidade. Quais são os 3 casos de inexigibilidade que a gente tem na 8666? Que está aplicando a 866 por enquanto, tá? A outra legislação de 1º de abril, não me recordo o número dela, ela só vai ser aplicada posteriormente. Mas para fins de concurso, por enquanto essa aqui, tranquilo? Sem medo, sem medo. São 3 casos de inexigibilidade de licitação. Quando eu tenho exclusividade do bem, exclusividade comercial de um bem. Quando eu tenho um serviço de natureza singular, de notória especialidade, especialização. E quando eu sou um artista renomado, seja por clamor social, pela crítica especializada. São essas 3 possibilidades de inexigibilidade. Aqui ele está falando sobre um serviço de natureza singular, de notório conhecimento, especialização. Opa! E é treinamento, né? Está lá no artigo 13 da 8666, inclusive a relação de treinamento pessoal. Tranquilo? Então a gente pode considerar, ó, essa questão errada, porque ele está dizendo que é dispensa de licitação, e não é dispensa, é inexigibilidade. Então o item está errado. Último, o ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade. Perfeito, tá certo, tá? Botar de azul. Muita gente tem dúvida, cadê o azul? Aqui, muita gente tem dúvida sobre esse princípio da sindicabilidade. Eu sempre falo nas aulas, olha só, quando você fala sobre sindicabilidade, você está falando de sindicância. E o que é sindicância? A sindicância é uma ferramenta administrativa para buscar informações sobre determinado caso concreto. Então veja bem, eu tenho o princípio da sindicabilidade. Eu estou buscando informações, vou atender a esse princípio. Por que eu preciso dessas informações? Para aplicar realmente o direito àquela situação. Tudo bem que a gente está numa esfera administrativa, sem sombra de dúvida. A gente está numa esfera administrativa. Mas veja que a empresa entrou com um mandado de segurança, ó, mandado de segurança para garantir o que dela? Olha aqui, vem aqui comigo, ó. Ela não teve oitiva. Ela não teve um processo de busca de informações. Entendeu? Sacou, biscoito? Viu a diferença? Viu a diferença em relação a isso? Atendeu o princípio da sindicabilidade, ela entrou na justiça para fazer vigorar então o seu princípio da sindicabilidade, para que ela fosse ouvida, para que todas as provas necessárias em relação à garantia dela de que ela estava executando um contrato, que ela não descumpriu uma cláusula contratual, aquilo foi obedecido? Não, não foi obedecido. Ó. O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade. Tá certo. Exatamente certo. Bom, terminamos os 5 itens do direito administrativo. Essas questões aqui, ó, eu garanto para vocês que o mínimo do direito administrativo foi cobrado de vocês. Não foi cobrado nenhuma questão rebuscada, bem cabulosa. Foi 100% tranquilo, ao meu ver, né? Pessoa que estava estudando, com certeza conseguiu gabaritar isso aqui. Pessoa que não estava estudando,
estava mais ou menos capengando, estava com foco na Polícia Federal, não era o que ela queria, era a PRF, aí estava estudando capengando, deve ter acertado umas 3 aqui. A pessoa que não estava estudando errou tudo. É normal essa porra. Agora vamos para as questões de direito constitucional. Então, de olho na tela. De olho na tela, assertiva, a manifestação pública em defesa da abolição de crime. Manifestação pública. Esse aqui é o gatilho, ó. Esse aqui é o gatilho. A manifestação pública em defesa da abolição de crime, por ser considerado incitação à prática de fato criminoso, não está protegido pela liberdade de reunião. Como assim não está? Está sim, está protegido pela liberdade de reunião. A gente tem inclusive a marcha da maconha, né? A marcha da maconha como uma garantia. Olha só, isso é pacífico no ordenamento jurídico constitucional. O STF já se pronunciou em relação a isso. A livre manifestação em si, ela não incita a prática de crime, ela simplesmente busca a relevância da manifestação de opinião de pessoas que eu consigo identificar. É uma manifestação de natureza pública, portanto, é lícito. Eles não estão, olha só, ó, se liga, eles estão pedindo que aquela situação, aquele fato típico, deixe de ser criminalizado. Mas isso não dá direito deles saírem fumando maconha, né? É só uma manifestação para pedir, para mostrar para a sociedade que eles são a favor do uso de determinado psicotrópico, sei lá, narcótico, enfim, não é o caso em tela. Mas é importante que você veja que a manifestação, o direito de manifestação, tranquilo? Olha o que a questão está dizendo, ó. A manifestação em defesa da abolição do crime, por ser considerada incitação à prática de criminoso, está protegida. Está protegido o direito de manifestação. Então o item se tornou errado simplesmente por conta desse não aqui, entendeu? Esse não é muito importante, que você não pode ler uma questão rápida, você tem que ler com calma para poder responder essa bodega. Vamos para a próxima assertiva. A Constituição Federal de 1988 não garante o direito à escusa de consciência. Ó, não garante, presta atenção, não garante o direito à escusa de consciência sobre o dever de votar para os maiores de 18 anos de idade e menores de 70 anos. Não, garante sim, eu garanto a escusa, então já está errado. Veja bem, preste atenção. Aqui é bem simples, aqui é um caso de interpretação. Tenho 18 anos, sou obrigado a votar? Sou. Tenho menos de 70 anos, sou obrigado a votar? Sou. Posso negar? Posso. Vou ser submetido a uma contraprestação estatal, o Estado vai me dar outra obrigação? Vai me dar outra obrigação. Essa eu não vou poder recusar. Mas eu posso negar isso, vou fazer nessa situação específica. Veja bem, eu tenho o direito de recusar? Tem, mas você vai ser uma contraprestação. Sei lá, você vai pagar uma multa, você vai fazer determinado serviço, enfim. Não estou entrando no mérito da aplicação da própria lei, só estou te falando que é garantido ao indivíduo esse direito de escusa. Então veja o que a questão está dizendo novamente. A Constituição não garante o direito à escusa de consciência. Não, ela garante, ela garante a escusa de consciência sobre o dever de votar para os maiores de 18 anos e os menores de 70 anos. Questão meramente interpretativa, muito simples ela, entendeu? Muito, mas muito simples mesmo. Eu não gosto muito de questão assim não, acho muito beabá. Mas vamos lá. Próxima assertiva. Autoriza-se o confisco de bens utilizado para o tráfico de bens utilizado para o tráfico de drogas nas situações em que se constatar que houve habitualidade do uso do bem para a prática do referido crime. Vem aqui. Direito de propriedade, tá? A gente está falando de um direito, inclusive, de primeira geração. Faz parte do processo de liberté, né? É um direito de primeira geração, mas presta atenção. Em regra, a gente está falando da não intervenção, não é? Não intervenção. E essa é a essência da liberdade, né? É o estado negativo, ele não intervém na sociedade civil. Essa é a regra. Só que existem duas possibilidades bem interessantes. Vou colocar aqui para você, ó. Duas possibilidades. Quando envolve, primeiro, drogas, né? O cara está usando para plantar drogas, né? Usando o terreno fora da finalidade dela. E na segunda é quando a gente está falando do trabalho escravo. Nesse caso, nesses dois casos aqui, olha, ele vai se apropriar, ele vai ter o confisco de bens
E ainda vai fazer o seguinte, olha, sem indenização, tá? Não está prevista a indenização para esse caso. Então esse item está certo. Esse item aqui está certo. Aí já começou a melhorar. Eu gosto mais de questões assim. É só fazer um vínculo jurídico, uma lógica jurídica com outro assunto que você consegue interpretar bem uma questão desse tipo aqui. Então eu não vejo que você tenha dificuldades não, tá? Mas é uma questão que você tem que entender um pouquinho da própria formação do direito e entender que existem essas duas possibilidades de confisco, né, de apropriação, né, da propriedade, quando envolve a utilização da propriedade para o plantio de drogas de uma forma geral, ou quando naquela propriedade há caracterizado o trabalho escravo. Beleza, vamos à próxima assertiva. Tela aqui, ó. De acordo com o STF, não é cabível habeas data para a obtenção de informações a respeito de informações da identidade de responsável por agressões feitas contra o impetrante. Olha que questão, essa questão aqui já é inteligentaça, questão boa. Para que serve o habeas data? Ele é para garantir um direito líquido e certo. Um direito. Qual? O direito de informação. E essa informação consta em banco de dados e informações, tá? É uma informação pertinente a você, ao indivíduo, ao impetrante do habeas data. Tranquilo? Para que serve essa informação? Para que você tenha ciência dos fatos. Ciência dos fatos. Essa é a epistemologia do próprio habeas data, é a garantia de que você tem informações sobre você. Agora, quando eu peço a identificação do meu algoz, daquela pessoa, por exemplo, que me causou um mal, para que eu quero essa informação se não pelo ânimo de vingança? Concorda? Então, não é uma questão impessoal, não é para uma informação que vai me garantir, é uma informação sobre minha conta bancária. Não. É uma informação sobre uma pessoa que te causou um dano. Então, isso fere diretamente a própria impessoalidade do processo, seja ele penal, administrativo, constitucional, enfim. Então, é uma questão muito, mas muito inteligente, tá? Por quê? Porque o item está certo, tá? O item está certo, ó. De acordo com o STF, não é cabível. Não é cabível, porque não é mesmo. O habeas data para a obtenção de informação a respeito da informação de identidade de responsável por agressão. Agressão. Leia aqui, ó. Leia aqui que é pessoal. Tá? Não é a mera informação. Não é a mera informação. Eu diria até que eu colocaria dessa forma aqui, ó. Eu tenho um interesse pessoal, tá? Que é diferente de uma informação personalíssima. O que eu quero dizer? O interesse pessoal, olha, interesse pessoal. A informação é sobre a pessoa, aqui é o interesse da pessoa, aqui é a informação, aqui é o interesse, aqui é a informação, aqui é o interesse. Entendeu porque que ela está certa? Então o STF não pode, ele não permite esse tipo de utilização do habeas data. Tranquilo, suave, sereno, na paz? Temos mais uma questão de direito constitucional, deixa eu botar na tela, então vamos para a tela resolver a questão. As hipóteses de perda de nacionalidade. Toda vez que você lê perda de nacionalidade, dá um mortal para trás e fica atento, tá? Fique atento. As hipóteses de perda de nacionalidade brasileira, prevista na Constituição Federal de 88, têm natureza taxativa. Tá, aqui tá certo, tá? Taxativa. De modo que nem mesmo convenções ou tratados internacionais podem ampliá-lo. Se liga aqui, ó. Ampliação, se houver qualquer tipo de ampliação nesse sentido da perda da nacionalidade, vai prejudicar ou vai melhorar? Vai prejudicar, né? Vai prejudicar. Então eu não posso, até porque é uma cláusula pétrea prevista lá no artigo 60 lá da Constituição Federal. A Constituição Federal, parágrafo 3º, né? Se eu não me engano, posso estar enganado, eu não me lembro de cabeça, não sou muito na letra seca da lei não, eu entendo a lei. Eu gosto assim. Mas olha só, eu posso aumentar as possibilidades de perda de nacionalidade por convenção? Se a gente fala sobre direitos humanos, votado com rito de emenda constitucional, a gente sabe que isso pode alterar. Mas se for alterar para prejudicar, eu não posso. Tá? Eu não posso prejudicar, porque isso aqui é um direito fundamental. A nacionalidade
faz parte de um rol de direitos e garantias fundamentais. Então eles não podem ser alterados a fim de prejudicá-los, tá? Não posso. Assim, olha, Ronaldo, você falou que pode ser alterado? Pode, eu posso melhorar, tá, os direitos e garantias fundamentais. Eu gosto de dizer, até pela própria doutrina, que só existe uma cláusula superpétrea, tá? Só ela que não pode ser alterada. Qual é? É o princípio federativo. As outras podem ser alteradas para melhor, tá? Para melhor, não para pior. Que é o caso aqui, ó. Então vamos julgar o item agora, sabendo aqui, ó. As hipóteses de perda de nacionalidade brasileira prevista na Constituição Federal têm natureza taxativa, de modo que nem mesmo convenções ou tratados pode ampliá-lo para prejudicar. Então, o item está certo. O item tá de azul, né? Certo é azul, Ronaldo. Vermelho é errado. Então, o item está certo. Legal essa questão. Eu digo que essa aqui, ó, essa e essa, eu vou comentar depois com mais afinco para os meus alunos. Vou explicar para eles doutrinariamente mesmo o que a gente pode extrair dessas informações aqui, porque são questões bem legais para trabalhar em aula. Já vou colocar nos meus materiais de aula, inclusive. Bom, terminamos as 5 questões de direito constitucional, né? Vou lá, 5 de direito administrativo, 5 de direito constitucional. Agora, 2 questões bem simples, tá? Bem simples, inclusive, sobre a legislação da PRF. Queria eu que fossem mais questões, mas a banca só botou 2 questões sobre a legislação e ela tá de graça, tá? Então, não errou. Você não errou essa questão, tenho certeza. Vamos lá. Sobre a legislação da PRF, vamos julgar. As atribuições do policial rodoviário federal de terceira classe, cuja jornada de trabalho é de 40 horas, ó, perfeito, tá certo, 40 horas semanais, inclui realizar patrulhamento e policiamento ostensivo. Na verdade, essa é a base, né? Essa é a base da atribuição de todo policial rodoviário federal. Essa aqui, ó, terceira classe. Lembra que eu falei para vocês nas aulas? Ó, terceira classe, ele tem determinada atribuição. Aí o segunda classe vai ter a atribuição dele mais a atribuição do terceira classe. É cumulativo, ele vai acumulando. Primeira classe, ele tem a atribuição dele mais, né, dele aqui, x1 mais x mais a. Ele sempre vai acumulando essas atribuições, né? Então, ele começa sempre com a ideia ostensiva, operacional, patrulhamento mesmo, é o terceira classe. Então, o item está certo. Fácil, que nem prego no angu. Molezinha essa aqui. Vamos lá. A promoção do policial rodoviário federal para a segunda classe. Então, ele está na terceira e vai progredir promovendo para a segunda, né? É um caso de promoção, né? Caso de promoção, tá até aqui na questão, não é progressão, é promoção. A promoção do policial rodoviário federal para a segunda classe depende de participação em curso de capacitação. Beleza, tá certo, tá? Ele tem que participar de um curso de capacitação, cujo conteúdo seja compatível com as atribuições do cargo, sem dúvida, senão ele vai fazer um curso de corte e costura e vai falar que vale. Não vale, tem que ser um curso coerente com as atribuições do cargo e que tenha duração de no mínimo 150 horas, aí que babou, né, a parada, né? Por quê? Porque aqui tá errado. Aqui são 120 horas. 150 horas é quando ele vai da segunda classe para a primeira classe e depois ele tem que fazer 320 horas, é um MBA, né? De primeira classe para a classe especial. A gente já falou sobre isso nas aulas, isso aqui também estava bem batido. Eu não imaginei que eles iam cobrar uma parada tão simples quanto essa aqui, e esse item está errado. Tranquilo? Vamos aqui. Bom, ao meu ver, nenhuma questão é passível de recurso, né? O que os meus alunos me questionaram bastante aqui pelo WhatsApp? O princípio da sindicabilidade não é tão comum, mas existe esse princípio, ele não é novinho, não é moderno, tá? É um princípio que já existe, mas até por uma questão da epistemologia da palavra, sindicabilidade, sindicância, buscar informações, a gente conseguiria matar essa questão. Mas se você estava na dúvida e não marcou, você está de parabéns, tá? Porque senão você teria perdido um ponto de uma questão que você sabia, tá? Beleza, mas não tem muitas frescuras nessas questões aqui. Algumas mais inteligentes, outras mais simples, mais fáceis, mas eu tenho certeza que se você estudou um pouquinho, você conseguiu levar 12 questões aqui
para a sua prova e somar com as outras, tá bom? Não vou corrigir direito penal e as outras matérias, não é minha matéria. Apesar de já ter feito a prova aqui, eu achei ela bem legal. 8 questões de inglês, achei isso bem bacana também, bem rebuscada. Mas isso aqui é um gabarito preliminar, tá? Gabarito preliminar. Pode haver discordância, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque é importante, tá? Isso aqui é como eu faria as questões, como eu julgaria as questões. Claro que eu tenho uma base jurídica para poder julgar e até estou explicando por quê. Contudo, é importante que você fique atento ao gabarito oficial, justamente porque se vier um gabarito diferente, né? Inclusive desses que eu coloquei aqui, manda para mim que eu te ajudo até fazer o recurso, porque as questões estão bem, sabe, estão bem ajeitadinhas. Dificilmente ela vai dar isso como um gabarito diferente do que eu falei aqui. Mas, de toda forma, é importante que você acompanhe o processo daqui para frente para poder saber se você está ou não está nas próximas etapas do concurso. Segue o canal, deixe o seu joinha no vídeo se foi interessante para você. Também acione o sininho para novas notificações. Deixe o seu comentário, porque é muito importante eu saber se isso foi útil para você. Lembre-se, o canal Policial do Futuro é um canal feito para tentar agregar o máximo possível de conhecimento. Se eu não sei o que você precisa, se eu não sei o que você quer, se eu não sei se o conteúdo que eu estou colocando é bom para você, eu nunca vou ter essa devolutiva. Então é importante que eu evolua, mas eu só posso evoluir com a sua ajuda. Então ajude o canal a crescer colocando o seu comentário aqui. Tá bom? Luz e paz. E vamos descansar que a Polícia Federal tá vindo aí, né? Até mais.